Regressamos à conversa com Jorge Nuno Pinto da Costa. Temos pela frente, Presidente, 28 anos de conquistas, começando pelas primeiras duas no Campeonato de Artur Jorge. Retomamos o fio à meada de há pouco. Artur Jorge, que teve logo um percalço a seguir à Taça das Taças com o Wrexham. Digamos que nessa altura, se calhar, alguns adeptos, alguns sócios terão duvidado da escolha e não adivinhariam o que estaria para vir. Sim, o Artur Jorge entrou bem, como se costuma dizer, na máquina do Futebol do Porto, conquistou o respeito dos jogadores, talvez não só pelos conhecimentos que tinha, mas pela forma inteligente como sabia lidar com as situações e com as pessoas, e esse com o Wrexham foi realmente um acidente. Nós perdemos lá 1-0 e era um resultado perfeitamente ultrapassável aqui. E estivemos a ganhar 3-0 e depois viemos a ganhar 4-3, sofrendo o terceiro golo já nos descontos. Agora é preciso lembrar que houve dois factos anormais. Um foi um guarda-redes que estava numa noite completamente infeliz, que era um Borota. Já que o Zé Beto estava castigado na sequência da final europeia. O Zé Beto estava castigado e foi uma tempestade, uma coisa inacreditável como eu nunca vi. Os guarda-redes batiam o pontapé de baliza quando estavam contra o vento e a bola voltava para trás, quer dizer, impróprio para se jogar futebol. Mas o árbitro entendeu levar o jogo até ao final e, de facto, no final sofremos esse golo que nos eliminou. Então, eu nunca duvidei que íamos dar a volta e esse jogo tem dois aspectos que eu nunca esqueço. Nessa ida ao Wrexham, ofereceram-nos um jantar depois do jogo. Pronto, e era, segundo eles disseram, era o costume. E eu também retribuí com um jantar no final do jogo. Tinha marcado para o restaurante Líder o jantar e aconteceu que perdemos e eu tive que ir ao jantar. Como é óbvio, tive que ir ao jantar e então foi um dos maiores sacrifícios, a equipa toda resolveu ir ao jantar, como tinham ganho, a equipa deles, claro, de modo que vê-los ali razoavelmente bem comidos e muito bem bebidos a festejar, foram 2 ou 3 horas que custaram imenso a passar. Mas também recordo de uma pessoa que já falamos, que não tenho ideia de se foi mais alguém, penso que não, mas a única pessoa que estava convidada, dos diversos convidados que tinha, o único que compareceu e esteve ali ao meu lado foi o comendador António Gonçalves Gomes. E acabaram os jantares nos fins de jogos? Não foi uma exceção, porque também nunca, acho que não tem lógica nenhuma, mas como eles tinham feito isso lá, fizemos isso cá. Mas recordo-me que no dia seguinte de manhã estive logo com o Artur Jorge, a analisarmos o que se tinha passado. Para nós tinha sido um acidente, porque realmente era impossível jogar, era uma lotaria aquele jogo, e partimos, então agora vamos fixar o nosso objetivo, agora tem que ser, já no domingo, ganhar categoricamente. E lembro-me que jogávamos em Coimbra, com a Académica, e fez-se um apelo e uma mobilização aos sócios para que estivessem com a equipa, e os sócios aceitaram esse desafio, e para nós foi uma agradável surpresa
quando tínhamos ficado no Bussaco, quando íamos para o jogo, ver que era uma fila de carros, uma coisa impressionante, realmente de apoio, e nós sentimos o momento, é agora, vamos arrancar, e ganhamos 3-0, e a Académica não teve a mínima hipótese de nos marcar sequer um golo, porque nem à baliza chegou. Portanto, esse jogo marcou negativamente em termos do percurso europeu, mas em termos de campeonato serviu para nos unir, para mobilizar e para arrancar realmente para a vitória no campeonato. Para além de todo o reforço de equipa que tinha sido feito, nesse ano já há Futre, que foi também uma contratação de risco. Claro, eu tinha visto o Futre num jogo de júniores no Estádio das Antas, e eu estava na pista a ver o jogo, junto da entrada para o balneário, que era por trás da baliza, e a meio da segunda parte entrou o Futre. E passados 5 minutos eu interrogava-me a mim, mas este não jogou porquê? Porque achei que estava ali um pequeno gênio a despontar. E procurei saber quem era, e disseram-me que era um jogador, que era indisciplinado, que era isto e aquilo, isto do lado do Sporting, e que esse jogador até estava para ser emprestado. Disseram os clubes que eram candidatos a poder ser emprestados, estavam a querer arranjar um clube razoável para o pôr a jogar. Quando o Sporting veio aqui num raio de buscar o Pacheco e o Sousa, havia nessa altura uma lei que era muito interessante, que era assim, um jogador tinha contrato, mas invocava razões psicológicas e podia sair. Portanto, eu agora estou a jogar num clube qualquer, e, tem uma razão psicológica, não gosto do guarda do campo, não gosto do roupeiro, portanto, psicologicamente não tenho condições. E, ao abrigo dessa cláusula, podia sair. Nunca nenhum clube tinha utilizado isso, mas o Sporting fê-lo e tentou levar-nos a linha média, que era o Frasco, Pacheco e Sousa. Conseguiu com o Pacheco e com o Sousa, mas não conseguiu com o Frasco, porque, embora convidado, o Frasco manteve-se sempre firme, que não saía do Futebol do Porto por dinheiro algum. E no primeiro nós não reagimos, mas no segundo achamos que era a altura de também fazer o mesmo. E então o Futre foi o jogador que escolhido, porque eu fiquei impressionado com aquilo que tinha visto, que achei que não era normal num miúdo de 17 anos, creio que era a idade que ele tinha, e fizemos realmente essa contratação, e o miúdo então realmente integrou-se totalmente e completamente aqui, e passado 3 meses era já um ídolo e foi o jogador importantíssimo que foi até à final dos campeões de 87, e que depois deu o jogador que foi espantoso. Esses 2 títulos, um é conquistado em casa, ou é festejado em casa com o Belenenses, num célebre jogo em que há uma invasão espontânea do campo antes do jogo acabar, e há jogadores que têm que voltar a vestir o equipamento para poder acabar o jogo, e depois um outro dramático e que dá acesso à Taça dos Campeões, com o Sporting da Covilhã também em casa na última jornada. São os 2 títulos de Artur Jorge que lançam o título europeu, digamos assim. No jogo com o Belenenses, nós penso que jogamos ganhamos por 5-1. Foi um jogo em que dominamos por completo e não era previsto, porque ainda faltavam jogos, não era previsto que esse jogo pudesse ser o jogo do título. Aconteceu que, se a memória não me falha, e é capaz de não falhar, na véspera o Sporting tinha perdido no Rio Ave, e com a derrota imprevista do Sporting no Rio Ave, se o Porto ganhasse, o Belenenses iria ser campeão nesse dia. De modo que, sem estar nada programado, foi uma corrida aos bilhetes e o estádio esgotou por completo.
E eu lembro-me de facto, alguns episódios curiosos desse dia. O jogo correu normalmente, quando fizemos o quarto golo, começou a haver aquela aproximação às redes, que havia o hábito de invadir o campo para arrancar as camisolas e tal. E eu fiquei preocupado porque comecei a ver que era muita gente e havia pouca polícia. E às tantas olhei, estava no banco, o banco tinha a cobertura, estava no banco e vi um belo pastor alemão metido atrás de mim, debaixo do banco. E eu perguntei ao agente que estava com o cão, olha, desculpa, o cão está aqui a fazer o quê? É por causa das pessoas. Eu disse, então, mas o cão não está aqui, não é para me guardar no banco, é para que as pessoas não entrem. As pessoas estão ali a querer entrar, se eu ponho o cão aqui, as pessoas vão entrar, não tem nenhum problema. E o que é certo é que ao quinto golo as pessoas entraram mesmo, houve uma invasão de campo pacífica, arranca botas, arranca isto e aquilo e o jogo ficou suspenso. E o árbitro era o Carlos Valente e o árbitro disse, eu tenho X tempo, não sei se era um quarto de hora, não sei bem, para recomeçar o jogo tem que ter as pessoas saírem. Então conseguiu-se convencer as pessoas a saírem, embora ficassem muitos já para cada rede, o que era um problema, mas depois chamou-se a atenção, os próprios suplentes a pedir às pessoas e saíram. Só que acontecia uma coisa, é que havia jogadores do Belenenses a quem também tinham até tirado as botas. Então foi preciso arranjar botas para os jogadores e aí houve uma pessoa que foi extraordinária, pelo que é de justo realço, que foi o Sr. Mário Rosa Freire. Mário Rosa Freire era presidente do Belenenses e mandou imediatamente que fizessem tudo para que o jogo chegasse ao fim. O jogo estava perdido 5-1, portanto não havia nenhuma razão e manteve a equipa toda em campo. E lembro-me de um episódio que o Futre passou a correr ali junto ao banco por mim e eu, Futre, anda para trás, não marques, porque tinha a sensação de que se marcava novo golo, com as pessoas já ali em cima para cada rede, então é que a invasão. Então nos últimos minutos nós passamos, o tempo foi a pedir para não marcarem, não marques, não chutes, não marquem, e o jogo chegou ao fim, muito por ação do presidente do Belenenses e dos responsáveis que estavam no banco, e foi o primeiro título. O segundo foi com o Covilhã, que nós precisávamos de ganhar. Em princípio pensávamos ganhar, afinal nem teria sido preciso, porque estávamos em luta com o Benfica e o Benfica jogava no Bessa. Nós tínhamos que fazer o mesmo resultado que o Benfica. Se o Benfica ganhasse, tínhamos que ganhar, se empatasse, perdesse, podíamos perder. E a certa altura o Porto perdia 2-1 em casa. O Porto perdia 1-0 e perdia 2-1. E foi ali um momento, o Artur Jorge estava castigado, nem sequer não estava no banco, porque tinha sido suspenso, e chegavam as notícias, o Benfica estava empatado, nós a perder, portanto não servia o resultado. Depois na segunda parte fizemos uma segunda parte fantástica, foi ao intervalo, foi ali um chamar de atenção que ou era ganhar ou então acabava a glória ali tão perto, e ganhamos só ver 4-2, e o Benfica acabou por perder no Bessa, portanto nem havia problema se não tivéssemos ganho, mas foi mais bonito e foi uma festa também, o público a invadir o campo. E é deste título conquistado na última jornada que o Porto tem acesso à Taça dos Campeões, que viria a ganhar no ano seguinte. Faço aqui uma pausa apenas na parte desportiva, porque o ano seguinte é marcado pela inauguração do rebaixamento do Estado das Antas.
que foi algo que o Presidente tinha, não digo prometido, porque já o sublinhou, mas que tinha falado que gostaria de fazer, rebaixar o estádio, ter mais 20 mil lugares, mas em que muito poucos acreditavam e inclusive tendo havido uma altura em que houve um falso alarme do estádio ter ido abaixo durante as obras. Bom, não, eu eu creio que já referi isso, tinha o Óscar Cruz como diretor de obras e o Óscar Cruz consultou engenheiros especializados, ele não era engenheiro, e de facto garantia-me que era possível. Ninguém queria a obra, diziam-me que não era possível, havia grandes dificuldades em subsídios e um dia até um episódio interessante que o Óscar Cruz está a discutir com os engenheiros da DGERU que vieram pôr dificuldades, nitidamente, para que os subsídios a que tínhamos direito não fossem canalizados para aqui. E no meio da discussão pacífica, técnica, um dos engenheiros da DGERU virou-se para o Óscar Cruz e disse: "Ó, senhor engenheiro, mas na minha opinião, a contradizer uma coisa." E o Óscar Cruz, com aquela maneira de ser dele, disse: "Ó, senhor engenheiro, eu não sou engenheiro, sou trolha. Engenheiros são os meus empregados." E a partir daí, o que é certo é que o tom da conversa acalmou, porque ele percebeu que ele, ao dizer aquilo, que estava consciente, porque estava seguro e estava alicerçado em pareceres de engenheiros altamente qualificados, para poder saber que a obra era execuível, como foi. De qualquer forma, há, como dizia há pouco, Presidente, um episódio durante as obras que o Presidente é acordado à meio da noite ou quase ao raiar do dia com um falso alarme, com uma falsa notícia, digamos assim. Eram 6 da manhã, toco ao telefone e o engenheiro Pimentel, eu digo: "Estou." E diz ele: "Jorge, estás acordado?" E eu disse: "Estou." "Acordaste-me?" "Estou acordado, senão não estava a falar ao telefone." E ele diz-me assim secamente: "Ruiu parte do Estádio das Antas." E eu: ruiu, se eu estou acordado, quer dizer que caiu. Tenho aqui, o engenheiro Beleza já está para lá, já falei ao Óscar Cruz, já falei a tudo, porque ruiu parte. E eu disse: "Bonito serviço." E o engenheiro diz-me assim, o Hermano Pimentel diz-me assim: "E agora?" E eu disse: "Olha, agora vou já para lá." Eu morava perto, agora vou já para lá. Se é verdade, vamos pô-lo a pé outra vez. E ele disse: "O quê?" E eu disse: "Então o que é que tu queres que eu faça? Se ruiu o Estádio das Antas, não vamos deixar em ruínas, vamos pô-lo a pé." Mas meti-me no carro, quando cheguei ali ao pé dos semáforos da Igreja das Antas, vi a bancada da maratona. E disse: "Como é isto? Então ruiu o estádio e a bancada ficou lá acima? Não pode ser." Então caiu tudo, fiquei mais aliviado. Quando cheguei realmente ao estádio, estava lá uma grande confusão. Tinha sido apenas numa daqueles sítios entre a bancada que já havia e a nova, naquela parte de circulação, tinha realmente caído ali, tinha sido ali aberto um buraco que cedeu ali um bocado, mas não ruiu nada. E o Pimentel dizia muitas vezes: "Bem, a ti, se disserem que acabou o mundo, todo mundo está feliz, vais dizer que se faz outro." E diz: "Mas o que é que tu querias que eu fizesse?" Mas felizmente não foi uma coisa sem qualquer impacto, significado, unicamente foi um indivíduo que passou, viu ali um buraco, diz ao outro, o outro diz, e quando chega ao Hermano Pimentel tinha ruído parte do estádio, que felizmente não. E a estreia internacional a caminho da final da Taça dos Campeões foi com o Victor Vice, uma vez que o primeiro jogo ainda foi realizado em Vila do Conde com o Rabat Ajax. Exato, chegamos a essa final em Viena com o Bayern, com todos aqueles ensinamentos que o Presidente já há pouco sublinhou da primeira final perdida. De qualquer forma, o Bayern era visto como um gigante pela imprensa internacional, até mesmo por quem olhava de Portugal para o futebol no mundo. Há pouco sublinhou que no segundo já só havia preparado a festa para o caso de ganharmos. Isso foi também muito importante e é aí
a semente internacional do Futebol Clube do Porto? Nesse primeiro jogo, chegar a perder com o Bayern no intervalo. Eu acho que a grande equipa do Futebol Clube do Porto já estava formada e a primeira grande equipa foi essa. Mas houve partes importantes no nosso trajeto, porque houve dificuldades. Nós no Vitkovic perdemos lá 1-0 e perdemos bem, e depois fizemos aqui um grande jogo, foi o Futre, fez uma exibição fantástica e ganhamos 3-0, e depois tivemos o Brondby, que fizemos uma grande exibição, mas só ganhamos 1-0, e depois é lá que conseguimos, depois de estar a perder, conseguimos empatar com o Joari, e é o Josef Melinarzi que faz uma grande exibição e nos qualifica para a meia-final. E na meia-final fomos defrontar o Dinamo de Kiev. Considerada a melhor equipa do mundo na altura, tinha acabado de ganhar a Taça das Taças. Pelo menos da Europa, era unanimemente considerado. Eu lembro-me que fui ao sorteio das meias finais, era o Porto, Dinamo de Kiev, Real Madrid e Bayern de Munique. E ninguém queria o Dinamo de Kiev, o Dinamo de Kiev, exato, e todos queriam o Porto. Curiosamente, nós estávamos os quatro reunidos, a tomar um pequeno almoço, e todos queriam o Porto. O Real Madrid queria o Porto, o Bayern queria o Porto e o Kiev, e ninguém queria o Dinamo de Kiev. E eu, quando saiu o Dinamo de Kiev, eles aliviados, eu disse, nós falamos na final, disse eu ao meu amigo lá do Real Madrid, e eu disse, nós falamos na final, agora não sei se vocês lá vão estar, disse-lhe, eu não sei se vocês lá vão estar. E o Dinamo de Kiev, nós fizemos aqui uma exibição extraordinária, ganhamos 2-1, mas o resultado é altamente enganador. E depois fomos a Kiev, e lembro-me que à ida para o estádio, toda a gente, os adeptos deles, tudo em euforia, só nos mostravam a mão, a dizer... Dos 5-0 da seleção da Rússia à portuguesa... E a dizer que iam ser 5, iam dizer que eram 5. Mais tarde eu percebi que eles estavam a dizer que íamos ganhar 5-0 ao Benfica passados uns anos. Mas na altura interpretei de outra maneira. E eles completamente eufóricos, completamente convencidos que iam ganhar, só mostravam a mão. E nós fizemos ali um grito de guerra, vamos estar na final e vamos ganhar a final, tudo pela positiva, e tivemos um começo de jogo fulgurante. Ao quarto de hora estávamos a ganhar 2-0, um golo do Celso e um golo do Gomes num canto, e estávamos a ganhar 2-0, e depois foi aguentar, e o Josef novamente em grande plano, e não só passamos, como ganhamos o jogo 2-1, e aí partimos para a final. Nesse jogo há dois pormenores, dois aspectos que eu nunca esqueço. Primeiro, o meu filho gostava muito de fotografia e na altura ia aos jogos, eu arranjava-lhe uma credencial, pedíamos uma credencial, como ele gostava e tinha muito jeito, e para nós não gastarmos dinheiro, nós Porto, porque eu pagava a ida dele, inscrevíamos-me como fotógrafo dos Dragões. E quando fomos jogar ao Dinamo de Kiev, todos os fotógrafos, incluindo todos os portugueses, foram para a baliza do Josef, como se o jogo fosse só jogado contra a nossa baliza. E o único que foi para trás da baliza do Dínamo foi o meu filho. Foi o único que fotografou o golo do Celso, que depois todos os jornalistas, ou alguns jornalistas portugueses, queriam que ele cedesse a fotografia, chegaram-lhe a dizer que compravam a fotografia, e eu, obviamente, não deixei, porque se ele estava pelos Dragões, era os Dragões que ia publicar a fotografia, e o único jornal
o único que publicou realmente o golo do Celso foi a nossa revista a seguir a esse jogo, que trouxe a fotografia do golo do Celso. Outro aspecto que eu acho que explica, eu até nunca falei disto, nem vou dizer o nome da personagem que já morreu e era anti-Porto. O meu filho viajou no autocarro da equipa, viajou no autocarro da comunicação social. Portanto, tinha uma credencial, ia como um fotógrafo, como iam os outros, como iam os repórteres, como ia tudo. E no fim do jogo ninguém sabia quem ele era. No fim do jogo ninguém sabia quem ele era um fotógrafo que estava ali. Da revista Dragões, até nem saberiam se era da revista Dragões, se de que era, e ele vinha ali. E então ficou escandalizadíssimo, porque um conceituado jornalista de um conceituado, entre comas, jornal de Lisboa, disse para colegas, e lá estão estes, com um impropério, na final. Mas muito incomodado pelo facto do Futebol Clube Porto ir estar na final. Quando ele me contou, e não tenho dúvida que é verdade que ele estava indignado, eu percebi que aquela graça que tinham achado ao Porto estar na meia-final, tudo muito bonito, mas que diabo, já chegava. Agora ter o desplante de eliminar o Dinamo de Kiev, isso não podia ser. Agora, se a reação desse senhor perante uma vitória dessas, embora depois no seu jornal no dia seguinte tenha escrito, foi tudo muito lindo, mas estava completamente fora dele pelo facto de termos ido à final. Eu pergunto como é que não terá ficado ele e os outros com a nossa vitória na final. E isso, para mim, esse sentimento explica muita coisa que é escrita, que é dita, que é ocultada, de festejos de golos em plenos programas televisivos. Abriu-me os olhos e preparou-me para saber o que vem aí. E foi a partir da nossa vitória de Viena que houve uma mudança total de alguns órgãos da comunicação social de Lisboa em relação ao Futebol Clube do Porto. A seguir a essa vitória de Viena, houve necessidade de trocar de treinador. Artur Jorge foi para a França, apostou em Ivites e em 2 dias, 13 de dezembro e de janeiro, conquistou mais 2 taças europeias, uma delas a célebre de Tóquio da neve. Foi em 13 de dezembro, exatamente. E a Supertaça Europeia a 13 de janeiro. A 13 de janeiro, foi. Eu também tinha tomado posse como diretor de futebol em 13 de maio, portanto foi sempre um dia que eu gostei e recordo quando tomei posse de diretor de futebol, o presidente não queria porque achava que o dia 13 não era bom e eu disse, não, tem que ser mesmo dia 13, que o dia 13 de maio é um dia de grande significado para muita gente e para mim também, e fiz questão e realmente penso que nos deu alguma sorte. Em Tóquio foi muito interessante porque nós tivemos na véspera com um dia de sol e de manhã quando acordamos estava tudo branco, nevava intensamente, o que não era normal lá, segundo nos disseram. E depois punha-se um problema, era jogar ou não jogar. Se não jogássemos, o jogo ficaria marcado para março, abril, que seria uma altura para nós, por causa do nosso campeonato, estaria no auge. E o Peñarol não queria jogar, porque nunca tinham jogado na neve, nós também não, mas eu não sei, estava com uma convicção tremenda que íamos ganhar,
pronto, aquela convicção, nós vamos ganhar, eu até dizia alguns, hoje é dia 13, hoje vamos ganhar, até dizia, a Nossa Senhora vai nos ajudar, estava convencido daquelas coisas, se dissesse, soubesse as apostas que há hoje, e eu apostava tudo como ganhávamos. E chegou-se, fomos para o estádio, há jogo, não há jogo, os jogadores, aquilo eram umas condições horríveis, mas esses é que foram uns verdadeiros heróis. E o Ivic interrogava-me o que é que eu achava, se seria melhor, se seria pior, e eu dizia, é melhor porque eles não querem, eles já tinham dito que não queriam jogar, e eles não querem jogar, portanto, se eles não querem, é porque isto é mau para eles. Portanto, se os nossos não se importam de jogar, querem é ganhar, nós temos essa vantagem psicologicamente, se eles não querem e nós queremos, nós já entramos a ganhar. E convenci realmente o Ivic. Depois fomos para a reunião e não houve acordo. Penharol não queria, nós queríamos. E era o árbitro que ia decidir. E o árbitro havia um pormenor que nunca nos tinha apitado, nem sabia que ele existia, era um senhor Franz Vorer, austríaco, e estava na dúvida se havia de apitar ou não apitar. Então, uns queriam, não queriam, ele também queria, mas tinha medo de não aguentar, se calhar o melhor era adiar, não. E eu tinha lido no programa que o Sr. Franz Vorer fazia o último jogo da carreira porque terminava no dia 31 de dezembro, creio que na altura eram 50 anos. E eu lembrei-me, quando ele estava na dúvida, perguntou-me o que é que eu achava, e eu disse-lhe que achava que era um crime, entre comas, que ele, com a carreira que tinha tido, que lhe deu o mérito de ir fazer uma final de um Mundial de Clubes, que fosse ali para ver um bocado de neve, voltar para a terra e daqui a 3 meses estar outro a fazer o jogo, porque ele já não o podia fazer mais. E ele disse, isso realmente é verdade, eu já nunca mais faço este jogo. E então convenci-o, disse-lhe, olha, eu acho que é assim, nós queremos jogar, eles não querem, o senhor começa o jogo, se o senhor vir que não há condições, ou se sentir sem possibilidades físicas, o senhor acaba o jogo e nós estamos de acordo. E ele pensou que realmente era porque eu dizia-lhe, o senhor acabar a carreira, apitar uma final de um Mundial de Clubes é uma coisa, acabar a carreira tendo vindo aqui e vir amanhã outro fazer o jogo é outra. E ele realmente disse que eu tinha razão, disse, vamos jogar, e se eu não aguentar, suspende-se o jogo. E ele, a única coisa que me perguntou, mas se suspender o jogo, o senhor está de acordo? Ok, de acordo. O que é certo é que o homem foi também um herói, que ele era magrinho, mas andou ali no meio da neve, acompanhou as jogadas, aquilo também no jogo não foi muito difícil, que era quase levantar a bola e pontapé para a frente. Excetuando o gol do Madger, que foi um bocadinho mais difícil. Não, o gol do Madger também foi bocado nojento. Conseguiu ter técnica debaixo da neve e por cima da neve. E então foi assim que convencemos o senhor a fazer o jogo, e realmente o meu palpite e a minha convicção que íamos ganhar resultou. Presidente, há pouco falou do dia 13 de maio em que tomou posse como diretor de futebol, dia 13 de dezembro que ganhamos, que o Futebol do Porto ganhou a Taça Intercontinental. Atribui alguma simbologia a alguns números, porque o Presidente é sócio com o número Capicua da primeira vez que é campeão da Europa e antes de ganharmos a segunda vez a Champions League, volta a ser sócio Capicua. Atribui interesse não, apenas curiosidade? Apenas curiosidade, porque de lá isso de ser Capicua ou não, isso sinceramente não coincidiu. Fui o 6.006 e o 3.443, mas hoje não sou o Capicua, hoje não sou, e
e não atribuo nada de especial a isso. Simples curiosidade. Simples curiosidade. Retomando então aqui as conquistas e também os grandes negócios já, porque com estas conquistas dão-se os negócios Futre, Madger, acaba por nascer aqui também, de alguma forma, o Presidente e o Futebol Clube do Porto, grande negociador junto de grandes clubes europeus. Não, o problema é que há clubes e países, não é clubes, há clubes e países que têm um potencial financeiro e económico que, seja qual for a atividade, Portugal não pode competir. Ainda onde compete mais, ainda é no futebol. Mas, portanto, a partir começou em 84, que o Porto foi uma surpresa para o mundo do futebol, a qualidade dos jogadores, nós tínhamos excelentes jogadores, e em 87 foi, digamos, a chancela de qualidade em jogadores do Porto. Não era este nem aquele, eram todos, porque falava-se no Madger, as pessoas ficavam extasiadas, falava-se no Gomes, falava-se no Futre, falava-se no Jaime Magalhães, falava-se em qualquer um, e era uma garantia de qualidade. Portanto, quase que se eu preciso de um jogador e não é no mercado lá em cima em termos de valores, é ao Porto que vamos ver o que há. E aí é que nasce, a partir de 87, é que nasce essa garantia de qualidade. E é por isso que os jogadores que saem do Futebol Clube do Porto, é raro aquele que não singra em qualquer clube, por maior que seja. Nós vemos a saída do Deco para o Barcelona, onde foi um titular indiscutível. Temos recentemente o Pepe para o Real Madrid, a titular indiscutível. O Diego foi para o Werder Bremen, titular indiscutível. Paulo Ferreira, todos Ricardo campeões, Carvalho, Ricardo Carvalho, Falcão, agora todos os jogadores saem do Futebol do Porto, e todos, porque o jogar no Futebol do Porto é uma garantia real, não é de conversa, porque todos eles brilham, todos eles são titulares e normalmente todos eles são campeões. Portanto, esses clubes, é óbvio que têm a atenção no Futebol do Porto. Depois, se o Futebol do Porto pode ou tem que negociar, e se o jogador aceita este ou aquele clube, é óbvio que depende também muito da vontade do jogador e da ambição que o jogador tem. Há jogadores que dão preferência ao valor do contrato, há outros que também têm ambições de continuar a vencer, porque é raro o jogador que passa pelo Futebol Clube do Porto que não tenha vencido alguma coisa importante. Presidente, chegamos ao fim da década de 80, digamos assim, ainda antes dos 10 anos de mandato, com algo que não lhe tinha acontecido até então, ter que dispensar um treinador, Quinito, que sucede a Ivites, com a época em curso, promovendo, entretanto, o regresso de Artur Jorge. Sim, é algo que não aconteceu muitas vezes ao longo dos anos. Não, o Quinito tinha feito uma excelente época no Espinho, tinha mostrado, como toda a gente viu, o grande potencial. Unicamente, eu acho que não estava preparado para ser o treinador do Futebol Clube do Porto, não em termos de qualidade, mas em termos psicológicos. E acho que quando ele, na apresentação como treinador, teve afirmações como é o Gomes e mais 10, portanto tirou logo qualquer veleidade a alguém de poder jogar naquele lugar, embora soubesse que o Gomes e muitos outros iriam ser normalmente titulares. E depois, na própria apresentação, há um facto que eu até estremeci quando ele disse: eu dá-me vontade de pedir autógrafos aos jogadores. Eu disse: bem, um treinador que está a dizer que é pedir autógrafos aos jogadores, não estou a ver que vá ter grande
influência e grande autoridade sobre os jogadores. E depois, pronto, as coisas não correram bem e ele ficou profundamente marcado com uma derrota no PSV, em que perdemos por 5-0. E logo que terminou o jogo apresentou a demissão. E eu não aceitei, disse não, as coisas correram mal, se calhar houve erros. E eu lembro-me que tinha ido ver um jogo do PSV antes da nossa ida lá com o Quinito e tinha até chamado a atenção que todo o jogo passava pelo Koeman, que era o pivô, parecia o Guardiola nos tempos dele, era todo o jogo passava por ali e eu até referi isso, isto matando aquele 50% da equipa desapareceu. E depois ele entendeu que íamos jogar de igual para igual, que ele não precisava de nenhuma marcação especial e foi realmente um desastre. Foram 5, como podiam ter sido 6 ou 7, não queríamos uma única oportunidade de gol. E ele, no final do jogo, ainda no balneário, apresentou a demissão e eu não aceitei. Disse, não, as coisas correram mal, houve aqui erros, que você, com a sua atitude, é o primeiro a estar a reconhecer, mas não é assim, vamos pôr direito o que está mal e vamos continuar. E consegui que ele realmente continuasse. Fomos jogar a FAF, e ele tinha dito que ia fazer alterações na equipa, empatamos 0-0 e ele não fez essas alterações que ele tinha decidido que ia fazer, porque disse que não tinha condições de estar a tirar alguns jogadores, e depois jogamos em casa para a Taça Portugal com o Vila Franquense, e foi realmente uma coisa, uma exibição triste, a equipa derrotada, vencida, e ganhamos 2-1 perto do final, houve uma grande assobiadela, e ele voltou a pedir a demissão, eu voltei a não aceitar, porque acreditava, porque reconhecia a qualidade nele, e foi não aceitei, ele foi embora, ele foi para Setúbal e nós jogávamos, o jogo creio que foi num sábado, e nós jogávamos na quarta-feira a seguir com o PSV para a segunda volta. Ele levou uma grande assobiadela no final do jogo e foi para Setúbal. E quando veio que tínhamos treino no dia seguinte, e ele passou pelo meu escritório e disse, olha, Presidente, o senhor não aceitou, mas eu demito-me, não tenho condições, não sinto com força, o senhor tem-me dado todo o apoio, o senhor tem uma força que eu não consigo ter e eu já não vou dar o treino. Não sou capaz, nem posso estar sujeito a estas assobiadelas, essas questões, mesmo com toda a proteção que o senhor me dá, e não vou. E não consegui mover. E então assumiu o Mursa até ao jogo do PSV, a direção da equipa. Até eu costumava dizer ao saudoso Mursa que era o único treinador que tinha ganho todos os jogos, porque ele só fez 2. Fez com o Leixões no sábado e com o PSV na quarta e ganhou os 2 jogos. E ele, pronto, assim terminou. Como pessoa, foi uma pessoa exemplar e teve um facto curioso. Nós chegamos, ele demitiu-se e nós dissemos, pronto, não tem, já recua a sua decisão, pois ele tinha faltado inclusive aos treinos, e estipulamos uma verba mensal que ele ficaria a receber. E um dia convidou-me, nós falávamos, continuamos a falar, e um dia convidou-me para ir jantar no hotel, no antigo Sheraton. Estávamos a jantar e eu disse-lhe, olha, Quinito, a propósito, tenho aqui o cheque do mês passado, que ainda, como tínhamos combinado, e ele disse, não, Presidente, já não aceito. E eu, precisamente, o jantar de hoje é para lhe dizer, creio que era no Marítimo, e eu vou começar a trabalhar no Marítimo, não quero o dinheiro do Porto, estando a trabalhar. E não aceitou uma coisa que eu lhe queria entregar, porque era aquilo que nós tínhamos combinado, e ele não quis receber mais nada do Futebol Clube do Porto. Vem então o regresso do Artur Jorge, que
teve sucesso, foi um regressar à casa, fomos campeões. É o primeiro treinador a conquistar 3 títulos, não consecutivos neste caso, mas 3 foi títulos. O primeiro treinador a conquistar 3 títulos e as coisas correram muito bem. E entramos nos anos 90, em que são conquistados 8 títulos por 5 treinadores diferentes. Artur Jorge, Carlos Alberto Silva, Bobby Robson, António Oliveira e depois Fernando Santos. É a célebre década, digamos assim. Célebre para os portistas será sempre pelo tão ambicionado tri que nunca tinham conseguido. Há ali 2 anos de Carlos Alberto Silva, a seguir Artur Jorge conquista o primeiro título da década de 90, volta a sair. Carlos Alberto Silva ganha 2 títulos ainda antes do período do tri-penta. Exato. Digamos, este treinador brasileiro era também um perfeito desconhecido. Foi a aposta num desconhecido digamos assim, para o mercado português. Foi ele, o desconhecido, sim, para o grande público era, mas eu conhecia e era uma hipótese, quando o Artur Jorge saiu, era uma hipótese realmente que eu tinha encarado. Havia vários, até brasileiros, e há um episódio curioso que um dos que eu tinha pensado era o Carlos Alberto Parreira. E o Carlos Alberto Parreira estava em Lisboa e estava hospedado no Hotel Altis. Eu falava muito com o Fernando Martins e o Fernando Martins sabia do interesse que eu tinha. E um dia telefona-me e diz-me assim: ó Presidente, tenho que vir cá abaixo porque amanhã o Parreira vai embora. Vai ao Brasil, ele tinha sido campeão, creio que no Guarani, e vai embora, que vai ao Brasil para receber um prémio, vai ser condecorado lá pela Câmara, pelo município, vai ser condecorado, ele e a equipa, e ele vai embora. Portanto, você se quer falar com ele, tem que ser amanhã. E eu disse: olha, então você faça-me um favor, diga ao homem que eu vou aí tomar pequeno almoço com ele. E então marcamos um pequeno almoço às 8 da manhã, eu tive reunião até às 2, acabou a reunião e fui de carro para Lisboa para tomar o pequeno almoço com o Carlos Alberto Parreira. E fiquei muito bem impressionado, combinamos tudo, acordamos as condições de contrato e eu disse-lhe assim: olha, ó Mister, agora há aqui uma questão, e eu ainda não falei com a minha direção, não falei com as pessoas do futebol, embora tenham dito que eu tinha carta branca para escolher. Será desagradável, antes de eu comunicar à direção, será desagradável que eles saibam, não por mim, mas amanhã pelos jornais ou por qualquer declaração sua, de que você será o treinador. De modo que vamos fazer assim: você vai, e ele ia por Paris, 2 dias depois estava no Guarani, daqui a 3 dias nós oficializamos isto, entretanto eu falo com a minha direção. Sim, senhor. E tive o cuidado de lhe dizer: se você se arrepender, tem uma maneira de o fazer, de voltar atrás, é dizer para os jornais, porque se vier nos jornais você não é o treinador do Porto. No dia seguinte, ele foi embora, no dia seguinte, primeira página da Bola, Carlos Alberto Parreira, treinador do Futebol Clube do Porto. E eu que tinha falado com o Carlos Alberto Silva, não foi ele que disse, só que ele disse a uma pessoa, o Manuel Barbosa, que entretanto deixou cair a notícia e veio. E eu telefonei-lhe e disse-lhe: olha, não venha porque saiu isto assim na Bola, na primeira página, portanto, pelas razões que eu lhe disse, não fui eu que pus, ninguém sabia, é porque o senhor não quer. E ele mesmo confessou que o Manuel Barbosa tinha ido ao hotel buscá-lo para levar ao aeroporto e que ele tinha dito ao Manuel Barbosa. E eu então telefonei ao Carlos Alberto Silva, com quem tinha mantendo várias conversas, e disse: Mister, meta-se no avião, liberte-se lá do clube, que ele dizia que não tinha problema, creio que era o Corinthians, e disse-lhe: e venha amanhã que o senhor é o treinador do Porto. E ele disse: mas a imprensa está aqui a dizer que
que é o Carlos Alberto Parreira, e eu disse, mas eu não estou a convidar assim para ser treinador da imprensa, é para ser treinador do Porto. Se ele acredita em mim, mete-se no avião e é o treinador do Porto. Se não acredita, deixe de estar aí e continuo no Corinthians. Ele disse, não, eu acredito no senhor. Então meta-se no avião, meteu-se no avião e foi assim treinador do Futebol do Porto, 2 anos. Era uma excelente pessoa, como pessoa era fantástico, gostava, era, como se diz, de um caldinho, um barulhinho, aquele gostava, e teve um bom desempenho, mas depois por problemas, creio que do sogro, havia muitos problemas de família, ele era muito ligado à mulher e à família, e tinham que ficar lá e separado, então entendeu-se que era melhor. É quando vem, salvo erro... Tomislav Ivic regressa, mas não por muito tempo, e, entretanto, dá-se início ao Penta com a contratação de Bobby Robson no meio da temporada. O Bobby Robson tinha sido despedido do Sporting, curiosamente quando ia em primeiro, foi um precursor de Jorge Costa, que também ia em primeiro com 5 pontos de avanço e foi despedido agora. E o Bobby Robson é despedido do Sporting. O Ivic, que foi dos homens mais cultos e mais conhecedores do futebol e que mais vivia o futebol intensamente 24 horas, no seu regresso ao Futebol Clube Porto, passou um período terrível, porque foi numa altura da guerra na Jugoslávia, em que ele perdeu muito dinheiro, tinha um restaurante, uma ourivesaria, aquilo foi destruído e o homem estava completamente perturbado. E entendeu, pronto, que não tinha condições. Mais tarde, curiosamente, continuei-me a dar muito bem com ele, e ele felizmente recuperou e estava outra vez em grande, mas naquela altura foi terrível para ele. Eu falava com ele e ele, que só falava de futebol, só me falava da Jugoslávia, e era isto e aquilo, bombardeamento aqui, bombardeamento acolá, e não tinha condições. De facto condições, mas era um homem extraordinário. Felizmente já faleceu, mas encontrei-o um dia no aeroporto em Paris, quando ele treinava, creio que o Paris Saint-Germain, e ele não sabia que eu lá ia, nem eu sonhava que o ia encontrar, e nem no Porto cruzamos-nos, e fiquei muito admirado que ele tinha na lapela o emblema de brilhantes do Futebol Clube Porto que eu lhe tinha oferecido quando ele assinou pelo Futebol Clube Porto. E ele... pronto, e entretanto saiu, e o Bobby Robson tinha sido despedido. E eu lembrei-me, porque achava que o Bobby Robson era um grande treinador, e fui a Lisboa para falar com ele. E vi-me aflito para encontrar a casa dele, era para os lados de Sintra, ele levava mal a direção, e ninguém sabiam bem, e finalmente andei para aí 1 hora a conhecer aqueles ali, os domínios do Fernando Seara, quando demos com a casa, e eu digo demos, que eu fui com um amigo meu, que era o António Laranjeira, que falava muito bem inglês, e eu, como era uma coisa complicada de assumir, e queria assumir logo ali tudo, não dominava o inglês como ele, e ele foi comigo. E para ser de fora do circuito do Porto, ele trabalhava na agência Cosmos, então, portanto, tinha bom relacionamento connosco, e portanto, iria guardar o segredo, e fomos os dois lá. E quando cheguei, ele estava a fazer embrulhos, a empacotar sozinho, a mulher já tinha ido embora, começou a conversar e tal, disse, senhor, e sempre a fazer embrulhos e tal, e eu disse, mister, está a fazer embrulhos para quê? É só meter as coisas no caminhão, isso para o Porto são 3 horas. E ele disse, para o Porto? E eu disse, sim, mister, eu venho cá convidá-lo para ir para o Porto. E disse ele, senhor, eu fui despedido. E eu disse, pois foi, se não fosse despedido não podia ir para o Porto.
Mas é sério? Eu disse, é sério, sim senhor, para o Porto. Ele ficou assim, falava, ia continuando a fazer os embrulhos, falou para a mulher várias vezes e tal. Eu ia, lá compreendia que estava a dizer que estava o presidente do Porto, a convidar para o Porto, depois voltava a falar, depois falava ela, deviam estar, até que ao fim de 2 horas de conversa, ele diz, aceito. E aceita, e eu disse, então, você vai para o Porto connosco. Nós tínhamos ido de carro, você vai para o Porto connosco. E ele disse, já, sim, claro, você não tem aqui a sua mulher, não tem aqui ninguém, tem aí a sua roupa, tem o seu fato, ele tinha lá o apito pendurado, e eu disse, olha, tenho o apito para dirigir os treinos, tem tudo, vamos embora. E viemos embora, ele já veio connosco para cima, ficou hospedado no Gaia Hotel, onde a equipa fazia estágio, e ele ficou lá hospedado. No dia seguinte de manhã fizemos o contrato, passamos ao papel tudo o que tínhamos combinado e, nesse mesmo dia, convoquei uma reunião de direção para apresentar o Bobby Robson como treinador. Foi um treinador fantástico, um homem profundamente conhecedor do futebol. Acho que muito do sucesso do Mourinho, que é hoje chegou nessa altura como tradutor, digamos assim. Chegou nessa altura, acho que muito do sucesso do Mourinho, que é, sem dúvida, ninguém pode dizer que ninguém é o melhor do mundo, mas é dos melhores do mundo, se calhar para mim também é o melhor do mundo. Acho que teve a felicidade de iniciar a sua carreira de treinador com um homem como o Bobby Robson, porque era um conhecedor tremendo do futebol, em todos os aspectos, era um disciplinador, era um gentleman, vivia o futebol com grande intensidade e foi um prazer tê-lo tido cá como treinador. Infelizmente apareceu-lhe uma doença muito grave, que ele conseguiu ultrapassar, ainda que só por alguns anos, ultrapassar com uma coragem. Eu ia visitá-lo a Londres muitas vezes e ele falava da doença e do tratamento, tinha uma máscara, tinha tirado lá o tumor e arrancado o céu da boca, falava daquilo que eu dizia, mister, não me fala nisso, não sou muito corajoso para esse tipo de coisas, mas ele falava daquilo com uma frieza, com uma naturalidade, e só me dizia, pouca sorte, agora estão felizes, pouca sorte. E eu dizia, mister, mas vai voltar a ser feliz e vai voltar ao ativo e vai ficar bom. E felizmente viveu ainda alguns anos e bem, era uma pessoa fantástica. Quando ele venceu o primeiro e o segundo campeonato da Série do Champions League, foi uma meia-final com o Barcelona fantástico. E jogos a uma só mão, foi exato, com o Koeman e com o Stoichkov, com o Romário. Com o Romário, tinha uma equipa fabulosa e perdeu nessa meia-final. Mas foi um homem que marcou muito. Nessa altura tínhamos que optar e eu sempre entendi que, havendo portugueses com capacidade para treinar o Futebol do Porto, sempre gostei de ter treinadores portugueses. O António Oliveira tinha feito um excelente trabalho na Seleção Nacional, era um homem da casa e então convidei-o e ele aceitou. E, finalmente, conseguimos o tri. Que o Oliveira tinha falhado enquanto jogador no fim da década de 70, se não estou em erro. Naquela primeira tentativa de tri, António Oliveira estava na equipe. Sim, estava na equipe. Ou seja, acabou por conseguir ajudar a fazê-lo como treinador. Com o tri, foi, salvo erro, ganhamos o tri em Guimarães, num grande jogo dos Alvites, num 4-0 ou 4-1, foi um jogo e foi uma vitória que teve um sabor especial, porque naquele momento eu senti a grande frustração, porque tinha sido em condições incríveis que nos tinham tirado esse título. Eu senti que o Pedroto, que foi uma frustração para ele não ter ganho o tri, que estava
vingado no bom sentido, não é? No futebol não pode haver vinganças nem nada, mas estava vingado no bom sentido. Eu senti ali, finalmente, somos aquilo que aquele homem merecia ter sido. E fez esse ano excelente, fizemos o tetra que também nunca, obviamente, tínhamos conseguido. Presidente, e nesse ano excelente fez pela primeira vez a vitória dos tais 5 na Supertaça. Exato, teve momentos fantásticos, como termos ido ganhar a Supertaça ao Estádio da Luz por 5-0, numa exibição excelente da equipa, a equipa jogava muito bem, e vencemos o tetra, e quando era previsível e minha vontade que o António Oliveira continuasse, ele, por questões familiares, invocou razões contra as quais eu não podia ir, até porque ele terminava o contrato, portanto nem sequer tinha capacidade de o poder obrigar a qualquer indemnização. Tínhamos apenas combinado que ele continuava, mas ele apresentou-me razões que, de facto, eu tive que aceitar e não queria responsabilidades sobre qualquer coisa que pudesse vir no futuro. E, então, para o seu sucessor, é sabido que veio o Fernando Santos, que ficou conhecido como engenheiro do Penta, porque foi até hoje em Portugal o único treinador que conseguiu ser campeão, proporcionando a qualquer clube, fosse qual fosse, o ser Penta. Um Penta que começou, curiosamente, com um gol de Rui Filipe num jogo com o Braga, 5 anos antes. Exato, 5 anos antes. O Penta nunca ninguém tinha conseguido, nem o Sporting, que tinha sido tetra, no tempo dos famosos violinos. Portanto, aí, a partir do momento, nunca foi um objetivo nosso o ser Penta, era o ser Tri. O ser Tri é que era o grande objetivo, e, de facto, uma vez que já éramos tetra, já agora vamos tentar ser Penta, e conseguimos. Foi um ano muito bom, e eu lembro de ter convidado o António Oliveira, ficou consumada a sua saída, e também há um episódio interessante. Eu fui almoçar com ele e com o Reinaldo, depois dele ter, juntamente com a sua mulher, explicado num fim de tarde, ainda na Torre das Antas, as razões porque tinha que interromper a sua passagem como treinador, e de qualquer forma pedi-lhe para no dia seguinte almoçarmos os três para ver se podíamos dar a volta, e nesse almoço eu vi que realmente era inabalável a sua decisão e eu tive que respeitar. Punha-se o problema de treinador, de sucessor, e eu apreciava muito a maneira de treinar. Não tinha nada, o Estrela da Amadora não tinha nada, e jogava bem e conseguia resultados, e sobretudo a postura dele, a forma séria como trabalhava, eu entendi que se podia enquadrar aqui. Então falei com ele um dia, através de um amigo dele, que me pôs em contacto. Nós conhecíamos de bom dia, boa tarde, nunca tínhamos falado, e o nosso telefonema foi muito interessante, porque eu disse-lhe: olha, engenheiro, o Futebol Porto vai mudar de treinador, e eu estou a falar consigo para lhe dizer o seguinte: não o estou a convidar para treinador do Futebol Clube do Porto. Isto só vai ser possível tornar-se público no final da Taça de Portugal. A saída do treinador que me pediu para só divulgar no fim da Taça, para não haver aqui qualquer quebra na relação de jogadores e de público com ele. Portanto, só no final da Taça é que vai ser divulgado, e eu quero lhe dizer que o senhor é uma das hipóteses que eu tenho de substituição. Não é nenhum convite, portanto, se está à vontade. Se tiver algum convite que entenda aceitar, está à vontade. Se, quando for a final,
o senhor estiver livre e for a minha opção, eu telefono-lhe. Sim, senhor, aceito. Há um dado curioso, pronto, e não falamos mais, mas era realmente a minha primeira opção. Passado uns dias, o Dr. Pimenta Machado, que era o presidente do Guimarães, diz-me assim: Jorge Nuno, você convidou o Fernando Santos para o Porto? Eu disse: não, eu tenho treinador, tenho António Oliveira, então vai ser campeão, já tínhamos os pontos suficientes para ser campeão, estamos na final da taça, tenho treinador. É que eu falei com o engenheiro Fernando Santos, fiquei muito bem impressionado, fiz-lhe um convite, umas condições muito melhores que ele tem, e ele disse-me que não, que era muito cedo para pensar nisso. Então o indivíduo está no Estrela, com dificuldades tremendas, hoje tem oportunidade de ir para o Guimarães. Não, para mim, ele... O doutor, com a perspicácia dele, para mim, ele já está comprometido com alguém. Eu disse: olha, comigo não está. E não estava. Comigo não está. Se ele não quis ir para o Guimarães, se calhar não está para aturar. Disse-lhe eu na brincadeira. Estamos na final. Na final da Taça Portugal foi com o Braga. Ganhamos com 3-1. Com excelente golo do Arthur, um brasileiro, e está ao meu lado o presidente do Braga, que não era o Salvador, que era o João Gomes, e diz-me assim: olha, presidente, o que é que pensa do Fernando Santos? E eu disse: que penso? Eu não penso nada. E ele disse: estou a pensar, acho que era um bom treinador para o Braga. Eu disse: não faço ideia. Entretanto, acabou o jogo, eu telefonei ao Fernando Santos e disse: olha, meu amigo ainda está livre? Estou, sim, senhor, então queremos falar. E nesse dia, eu não sabia ir à casa dele, ele veio ter ao Hotel Altos, e eu segui-o no carro e fui com o Reinaldo Teles à casa dele, e ali traçamos logo os planos, apertamos a mão e ficou o treinador do Futebol do Porto. Recordo que no dia em que ele ia ser apresentado, e eu estou a descer a rampa do estádio, do antigo estádio, e está a dar um programa na Renascença, que ainda hoje existe, que era a Bola Branca. A Bola Branca, eu tinha dito a Dona Branca, não é a Bola Branca. E então abre, um tal Valdemar Duarte, abre com uma notícia pomposa: o benfiquista Fernando Santos é o novo treinador do Futebol Clube do Porto. Quer dizer, o benfiquista, quer dizer, eu que sabia que ele tinha jogado no Benfica e era adepto do Benfica, quando um profissional pode ser adepto de um clube, quer dizer, achei aquilo uma coisa inacreditável. Nunca tinha visto, por exemplo, dizer, quando o Arthur Jorge foi ao Benfica, que o portista é o treinador do Benfica, ou que quando mudam se sabe que não são esses. Aquele entrava já com o sim. Entrava já com o ferrete do benfiquista. Então houve a preocupação, não foi de dizer quem era, nem quem era o ex-treinador do Amadora, ou o engenheiro, ou o que quer que fosse. Foi o benfiquista. Claro, criou logo ali uma suspeição, mas ele, com a maneira de ser dele e com a forma de estar e com os seus conhecimentos, realmente impôs-se e deu-nos o Penta, e depois também duas taças de o Penta, de mais Portugal. 2 taças de Portugal. Foi um treinador excelente e, como pessoa, uma pessoa extraordinária, de uma seriedade, de uma dedicação. Olha, curiosamente, a primeira mensagem que recebi de felicitações pelos 30 anos que agora completo como presidente foi dele que me enviou. E eu fiquei muito satisfeito porque, passados estes anos, mantenho a mesma relação de amizade e de muita estima por ele. Presidente, temos cerca de 15 minutos antes de fechar esta nossa conversa e vamos para este novo século, portanto, sendo que também é uma história mais recente, mas tem algumas histórias curiosas, e nomeadamente depois do Penta, Fernando Santos conquistou, como disse há pouco, 2 taças de Portugal, mas são os únicos 3 anos seguidos, o Futebol Clube do Porto nunca tinha estado na sua presidência 3 anos seguidos sem ganhar, até a aposta depois em José Mourinho, uma aposta que
que surge num dia especial para si também, ou alguns minutos ou uma hora depois de um dia especial para si. O Mourinho é uma história interessante, porque nos meados de dezembro telefonou-me um empresário que era o Baidec, que ele ainda é vivo e de boa saúde, telefonou-me a dizer: Presidente, sei que gosta muito do Mourinho, porque tinha sido eu que tinha, quando me pediram opinião, tinha dado a opinião dele como um treinador de futuro ao próprio União de Leiria. Sei que o Presidente acredita nele e tal, e é para lhe dizer que ele vai para o Benfica. E ele não pode ir para o Benfica porque ele é muito bom. E eu disse-lhe: mas nós temos treinador, era o Otávio, nós temos treinador, as coisas não estão a correr bem, mas temos treinador. Mas Presidente, ele não pode ir. Eu disse: então ele está no Leiria, convença-o a não sair do Leiria. Mas 2 dias ou 3, e ele telefona-me e diz: olha, ele vai assinar no dia 29 de dezembro. Vai assinar, e fixei esse dia, pelo facto de ser no dia seguinte ao meu aniversário. E então a justificação, eu disse: mas porquê no dia 29? Então ainda faltam 9 dias e ele só vai assinar 29. Está certo, porque é que não? Não, é porque o Veiga é que o leva para o Benfica, e o Veiga quer estar presente, e o Veiga vai passar o Natal ao Luxemburgo, e quando vier é que é apresentado, é que assina e é apresentado. E eu disse: mas traga cá o homem. E ele disse: então eu no dia 28 vou ir. Disse: no dia 28 não pode ser, que eu faço anos, tenho gente em casa. Então combinamos que ele vinha à noite e esperava que eu lhe desse o sinal que já não tivesse pessoas em casa. Então foi muito interessante, porque ele chegou a um largo que havia em frente à casa onde eu morava, cerca das 11 da noite. E eu tinha lá vários amigos a jantar, e depois comecei a dizer que estava cansado e tal, foram embora, até que ficaram 2 ou 3, e eu abri a boca cheio de sono, estou tão cansado, mas eles não iam embora porque começava-se a conversar e passava o sono. E era 1 da manhã e eu tinha combinado o sinal que, quando tivesse ido tudo embora, apagava a luz, acendia a luz, apagava a luz, para eles verem. E já passava da 1 da manhã, quando dei o sinal de luzes e eles vieram. Veio o Baidec com o Mourinho e o Valdemar Brito. Pronto, chegaram e tal: sim senhor, parabéns, então fez anos e tal, conversa, e vamos conversar. E ele disse: não, eu realmente vou para amanhã está previsto assinar para o Benfica e tal, mas eu gostar era do Porto, gostava de vir para o Porto e tal. Então eu disse: nós temos treinador, as coisas não estão a correr bem, mas eu vou fazer tudo para aguentar. E então fizemos um acordo, que às 3 da manhã telefonei ao Dr. Adelino Caldeira, acordei-o para vir assinarmos o acordo para o ano seguinte. Não foi de maneira nenhuma, como alguns quiseram fazer crer, de que ele já estava preparado para entrar. Não é verdade. E ele assinou nessa noite para o ano seguinte, ficando no Leiria até ao final do ano. Tanto assim que ele assinou nesse dia, e só depois em janeiro, curiosamente, finais de janeiro, é que ele vem realmente para o Futebol Clube do Porto.
porque se tinha precipitado a saída do Otávio. Nós tivemos 3 jogos decisivos numa semana. Recordo-me que jogamos com o Braga para a Taça de Portugal, perdemos. Jogamos com o Braga, perdemos para a Taça de Portugal, Antas. Fomos eliminados nas Antas. Derrota no Bessa. Perdemos no Bessa e empatamos em casa no último minuto com o Sporting. Quer dizer, 3 jogos decisivos, tínhamos feito um ponto e as coisas precipitaram-se. Estava realmente era impossível, e nem sequer foi comigo. O Otávio Machado com o Reinaldo entenderam, acharam que era melhor realmente rescindir o contrato, e rescindimos o contrato. Nessa altura é que eu lhe falei: opa, isto agora neste momento você tem que se libertar, porque já não dá para o ano, tem que ser já. E é que realmente se dá aquele jantar na Mialhada em que com o João Bartolomeu se negocia a libertação do Mourinho para o Futebol Clube do Porto. Portanto, se não tivesse sido o Baidec, o Mourinho não teria vindo para o Futebol Clube do Porto, não teria sido certamente campeão europeu como foi, nem teria tomado o gosto a ser campeão por qualquer sítio onde passe. Campeão europeu, vencedor da Taça UEFA. Artur Jorge, treinador português, primeiro campeão da era do presidente, campeão da Europa. António Oliveira, português, completa o tri. Fernando Santos, português, completa o penta. E José Mourinho, português. Foi sempre uma aposta que gostou de fazer. Tanto é que a seguir a José Mourinho há um período um bocadinho conturbado em que com o Adriense recupera o título para o Futebol Clube do Porto, mas a seguir volta a aposta a um treinador português que também fecha um ciclo de 4 títulos, que é o Josualdo Ferreira. Exato. Quando o Mourinho saiu, é evidente que nós não contávamos que ele saísse, ou estávamos a tentar que não saísse, mas compreendemos que era inevitável perante tanto sucesso e os valores que estavam em causa, era inevitável que ele saísse, e realmente saiu. E a aposta foi no Fernandes. Del Neri, não, foi altura... o Del Neri, tudo naquela coisa, mas realmente nem chegou a fazer jogo nenhum, porque entendi que não tinha mentalidade para o rigor. Não quer dizer que não, como pessoa era excelente e como treinador deve ser muito bom, até porque treinou já grandes equipas e teve algum sucesso, mas não se enquadrava na disciplina do Futebol Clube do Porto. Eu entendo que sem disciplina nada se consegue, mas o exemplo tem que vir de cima. E quando o próprio treinador, como foi o caso, pelo facto de problemas pessoais, resolve dar 3 dias de folga porque tem que ir à Itália tratar de questões pessoais, e tenho uma reunião marcada com o Presidente para num dia, e depois mandam um fax a dizer só vou amanhã, não vou à reunião. Quer dizer, tudo isso levava para caminhos que estava a ir o próprio desempenho da equipa em termos de treinamento, que pusemos ponto final rapidamente, e veio então o Fernandes. E o Fernandes é um homem muito conhecedor do futebol, era um excelente treinador. O que eu acho é que ele teve o complexo de estar a treinar campeões. E como teve o complexo de estar a treinar campeões, era um bocado rédea livre. E eu recordo 2 coisas. Uma é que houve uma semana, contrariamente ao que acontecia, por exemplo, com outros treinadores, aconteceu com o Mourinho, soubemos um dia que houve 2 jogadores que tinham infligido o regulamento disciplinar dentro das regras que tinham que se conduzir, das regras noturnas, e imediatamente, sendo 2 jogadores indiscutíveis, foram suspensos e não jogaram no jogo seguinte, que era fora de casa. Portanto, isso tem que ser inflexível. E aconteceu isso com o Fernandes, em que 3 jogadores, nós soubemos de fonte segura
que tinham ido para Vigo, para um sítio noturno, e tinham voltado diretos para o treino. E eu chamei a atenção do Mister e disse: Mister, os jogadores têm que ser, não pode ser, deixe isso comigo, eu giro isso, eu falo e tal. E não quis que fossem suspensos. Eu também não quis tomar a responsabilidade de o fazer, mas chamei-lhe a atenção de que ele ia ser o responsável pelo desempenho deles e da equipa no jogo a seguir, que era com o Braga em casa. Era com o Braga em casa e nós perdemos o jogo. Realmente esses jogadores não corresponderam e perdemos o jogo. E a mim o que me tocou mais, quer dizer que o Futebol do Porto pode, como qualquer equipa, pode perder com qualquer adversário em qualquer jogo. Agora, tenha que jogar para ganhar e não pode entrar com esse espírito de pode ganhar ou perder. Agora, a prova, no ano passado o Real Madrid perdeu em casa com o Gijón, que agora está para descer divisão. Pode acontecer. Agora, não pode isso ser considerado natural. E no final do jogo, que perdemos em casa, e eu disse ao Sr. Fernandes, disse: Mister, está a ver o resultado? E ele disse: Presidente, se perder com o Braga ou ganhar é normal. E eu disse: o senhor acha que o perder com o Braga em casa que é normal? Não, pode-se perder. Agora, não pode ser considerado normal. Não pode ser considerado com quem quer que seja. Você pode perder com qualquer um. Então, no dia seguinte, tivemos uma conversa e disse-me isto: se eu não tenho coragem para suspender jogadores que vêm de Vigo para o treino e acha normal, o melhor é terminarmos a nosso contacto, amigos comodantes. Sim, senhor, você era uma pessoa que eu gosto muito, você também, comigo não tem nada que dizer, e cordialmente rescindimos. E fiquei muito feliz, porque quando fiz 25 anos de presidente, portanto há 5 anos, o Fernandes veio propositadamente a um jantar que organizaram nessa altura, veio propositadamente para estar nesse jantar e conviver connosco e com agentes do Futebol Clube do Porto. Agora, não tinha realmente também aquele rigor que eu achava que era fundamental. Presidente. É quando vem o Jesualdo. O Adriança ainda, entretanto, no primeiro ano do... Vem o Adriança, que foi das pessoas mais interessantes que eu conheci no futebol. Uma cultura completamente diferente. Uma cultura completamente diferente, um trabalho quase que a rondar o exagero, uma disciplina, uma inflexibilidade que costuma-se dizer nem 8 nem 80, e ele era mesmo, nem era 80, era 85. Lembro que num estágio que fizemos na Holanda, o trabalho era terrível, andava tudo morto, e ele um dia deu folga aos jogadores. E folga, quando iam todos pensar que iam passar o dia a dormir, a folga foi tudo de bicicleta, fazer um passeio de 70 km, onde que era de um rigor extraordinário. Agora, era desse rigor, tinha os seus frutos, e entendeu que a equipa rendia mais a jogar só com 3 defesas. A princípio todos duvidávamos. O que é certo é que 3 defesas, como ele idealizou e pôs em prática, chegava e sobrava para ataques de 4 e 5. E começou aí mais um ano de tetra, concluído por Josualdo Ferreira, que é o primeiro treinador a conseguir 3 títulos consecutivos. Eu conhecia o Josualdo Ferreira, e o Josualdo Ferreira tinha feito um ótimo trabalho em Braga, e eu achava que o que a equipa precisava naquela altura, porque tinha muitos jogadores em crescendo, era de um treinador desse tipo, que valorizasse os jogadores. E o Josualdo Ferreira era, julgo que ainda continuará a ser, o treinador ideal para quem tem necessidade de valorizar os jogadores, e os valoriza imenso. Qualquer jogador, quando chega às mãos de Jesualdo e parte,
parte melhor do que era quando conheceu Jesualdo. E para fecharmos, estamos nos últimos minutos desta nossa conversa, abreviamos um bocadinho nesta última parte, porque esta também é a história mais conhecida de todos, mesmo das novas gerações. André Vilas-Boas, mais uma aposta, e não falamos do presente, digamos assim, porque esse iremos contá-lo daqui a algumas semanas. André Vilas-Boas foi também uma aposta de risco para fechar, digamos assim, este ciclo antes de Vítor Pereira. Eu acho que risco há em tudo no futebol. O futebol depende muitas vezes de tanto pormenor, tanto acidente, tanta lesão, uma bola que bate na trave e vai para dentro, ou bate na trave e vai para fora. Depende de tanta coisa que há sempre um risco, nunca nenhum. Falámos do risco aqui no treinador, é de não ter um passado, digamos assim, com um currículo. Eu nunca me preocupei se o treinador tinha passado ou não. O que me preocupa é se eu vejo no treinador capacidade para vir a dizer que tem um grande passado, porque senão ficavam sempre os mesmos, não era dada oportunidade. Que passado é que tinha o Artur Jorge quando foi campeão europeu? E o Mourinho, que passado é que tinha quando veio para o Futebol Clube do Porto? Não tinham passado nenhum, ou praticamente nenhum. Agora, o que é necessário é ter capacidade. Quer dizer, o que é necessário é descobrir os talentos, descobrir o talento, e isso só convivendo com as pessoas, falando com as pessoas. Eu lembro-me que antes de contratar o Artur Jorge, convidei-o para almoçar em Lisboa. Ele tinha estado na seleção, estava sem trabalhar, e eu convidei-o para ir almoçar a um restaurante chinês que é ali naquela descida do Altis, e falar, nem ele sonhava que eu ia convidar para diretor. Portanto, ele estava à vontade, abriu-se todo das ideias que tinha, chegou ao fim do jantar. Eu disse: olha, mas isto tudo foi muito agradável, mas a minha razão do almoço, agora já é tarde, abreviando, você tem que ser o treinador do Futebol do Porto. Sim, senhor. Mas não há mas nem mas. O passado é hoje, vai começar a ser escrito. Portanto, isso de dizer não tem, que é que me interessa se o indivíduo tem muito passado e não tem capacidade? E há muitos que podem ter passado, mas não têm capacidade para chegar a um grande clube e não se assustar. E o Vilas-Boas, eu conheço o Vilas-Boas quase que desde criança. De jovenzinho que vinha com o Robson, e já o Robson me dizia: este rapaz vai longe, é muito inteligente, sabe muito de futebol, tenho uma concepção muito boa do futebol, sabe? Portanto, eu conheço desde quase criança e acreditei sempre. E quando chegou a oportunidade, não podia estar agora à espera. Se estou à espera que ele vá se ingrar nos outros ou que vá vingar lá fora, então nunca mais tenho possibilidade de o fazer regressar a Portugal. Eu tive contratados por 24 horas ou 48 horas, dois treinadores que eu acreditei, que vieram ao Porto, que assinaram contratos condicionados a libertarem-se dos clubes onde estavam. E eram clubes que não são nada dos clubes onde estão. Um foi o Lucesco. O Lucesco, depois de 87, esteve aqui no Porto, esteve aqui hospedado não, que não era nenhuma pensão, esteve em casa de um familiar do Reinaldo Teles, esteve lá 3 dias, visitou o Porto, nunca ninguém soube que ele cá esteve, assinou um contrato com o Futebol do Porto, condicionado a que o Standard Liège, onde ele estava vinculado, o libertasse. Só que o Standard Liège pediu na altura uma verba que nós não podíamos dar e portanto ficou sem efeito, que não se libertou, e apareceu um clube, salvo erro, o Bari, de Itália, que pagou, e ele foi para lá e fez a carreira que fez. Outro que pouca gente sabe, embora ele uma ocasião o tenha referido em Inglaterra, foi o Arsène Wenger. O Arsène Wenger
esteve comigo e com o Luciano Donofrio, que era quem o trazia, veio ao Porto para conhecer o Porto e firmar um acordo com o Futebol Clube do Porto. E treinava o Mónaco e estava convencido que o Mónaco o libertava. E fez contrato, esteve hospedado, esse esteve no hotel, no atual Porto Palácio, que era então o Sheraton, esteve lá no hotel, conversamos um dia inteiro, passamos o dia lá no bar a conversar, ninguém sabia quem ele era, ficou tudo assinado, tudo pronto, só que o Mónaco, contrariamente ao que ele esperava e tentou, não o libertava, a não ser com uma verba que para nós não era possível. Um ano depois foi para o Arsenal e foi um dos treinadores de referência das últimas gerações. Presidente, conto consigo daqui a umas semanas para contarmos depois a história desta última época de futebol, que fica propositadamente fora desta partilha de 50 anos de dirigismo. Teremos tempo para analisar. Agradeço-lhe esta partilha e, acima de tudo, creio ser o porta-voz de todos os portistas ao dizer-lhe obrigado por estes 30 anos de presidência, 50 anos de dirigismo ao serviço do Futebol Clube do Porto. Eu não sei se você vai estar cá daqui a 30, porque fuma muito. Mas se estiver, tenho muito gosto em dar-lhe uma entrevista. Combinado, e eu terei todo o gosto, naturalmente, maior ainda, em voltar a conversar com o Presidente. Quando assim, fico por aí, gostamos da sua companhia.